Olá, alunos da Escola Antônio Burgos. Dando continuidade aqui, né? Alunos do segundo ano do ensino médio. Olá, dando continuidade aqui aos nossos assuntos, nossos conteúdos, tá certo? Ainda finalizando essa parte de soluções, né? Visto que o pessoal ficou com muita dúvida e tudo mais. Mas, assim, eu tenho algumas questões que eu acho de fundamental importância, que o aluno consiga entender o mecanismo de resolução delas. Não dá para a gente poder resolver todas as questões, né? Até mesmo porque tem uma quantidade muito grande de questões, o nosso material ele é muito rico nisso, tá? Mas, de toda forma, as questões que não derem para resolver agora, nós, quando voltarmos presencialmente, nós poderemos tirar essas dúvidas, né? Nós podemos estabelecer aí uma forma de resolvê-las, né? Bem, mas vamos lá. Para essa continuidade do material de soluções, eu achei interessante uns questionamentos que me fizeram sobre essa questão 20 da página 690. A questão 20 da página 690 é uma questão típica do assunto de molaridade, né? Que eu já disse desde o início que eu considero extremamente importante que vocês dominem molaridade, tá? Se dominar molaridade, depois termina dominando as outras formas de concentração. O aluno, às vezes, cai no equívoco de querer compreender o assunto todo de uma única vez. Não, calma. Vamos nos orientando, primeiro pelos fundamentos daquele assunto, depois para aquilo que é mais importante, né? E aí, então, a gente vai aprendendo passadamente e ganhando confiança nesse tipo de raciocínio. Ok? Vamos lá. Então, a questão 20 da página 690, eu selecionei ele aqui, ela fala o seguinte, olha, ela diz o seguinte: com o objetivo de diminuir a incidência de cáries na população, muitas cidades adicionam-se fluoreto de sódio à água distribuída pelas estações de tratamento, de modo a obter uma concentração de 2 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Com base nesse valor e dadas as massas molares em gramas por mol, aí tem lá, né, o flúor 19, o sódio 23, pode-se dizer que a massa do sal contida em 500 ml dessa solução é... Pessoal, essa questão, ela fala de um sal. Um sal. Nessas situações em que há, né, sais, ou em situações em que ocorrerá a ionização, porque no caso do sal vai ocorrer a dissociação dos íons, não é? Mas, mesmo não sendo um sal, poderia ocorrer uma ionização, como é o caso dos ácidos, né? Liberando o hidrogênio, aquela coisa toda. Aí o aluno tem que estar atento se a questão está pedindo da substância ou de um íon específico ali naquele sal, por exemplo. Essa questão ela está pedindo do sal, ou seja, da substância. Poderia estar pedindo em relação ao fluoreto, né, o ânion lá do flúor, em relação ao cátion lá, sódio, né? Bem, mas pediu do sal como um todo. Aí veja que fala de molaridade. Então, se fala de molaridade, né, nós temos que usar na resolução a fórmula de molaridade. Vê lá, deixa eu fazer assim que eu acho que fica melhor para vocês. Deixa eu melhorar a luz aqui também. Todo um processo. Ok, vamos lá, vamos tentar fazer aqui direitinho. Pessoal, questão, eu sei que alguns alunos já sabem, de boa, tranquilo, toda forma revisa. Aquele que não sabe, vai aprender, tá bom? Então, vê lá, ó. Eu tenho na molaridade, né? Primeiro eu considero a fórmula. Considero a fórmula para saber o que é que eu tenho e o que não tenho ali naquela minha formulazinha. Nesse caso aí, eu tenho a molaridade. Foi dada na questão a molaridade. Foi dado na questão o volume. Foi dado na questão, né, a massa molar, porque foi dito qual é o sal em questão, né, o fluoreto de sódio. Aí o fluoreto de sódio, aqui, ó, NaF, fluoreto de sódio. Por que eu vou considerar dessa maneira? Isso aqui é importante, viu, pessoal? Olha, por que eu vou considerar a fórmula dele dessa maneira aí? Porque o sódio é da família 1.
família dos metais alcalinos. Então, ele tem um na camada de valência, um elétron. Quem tem um, dois ou três, quer o quê? Perder, né? Então, ele perde, fica um mais. Um mais, ó. Já o flúor, família dos 17, família dos halogênios, tem 7 na camada de valência. Então, qual é a tendência do flúor? Ganhar. E ganhar quanto? Ganhar 1. Né? Lembra lá da historinha da regra do octeto? Então, ele vai ganhar 1. Então, ao ganhar 1, ó, pessoal, eu não estou apenas resolvendo a questão, né? Você percebe que é interessante abordar, né? Fazer uma abordagem, né? Para mostrar que a coisa é compreensível, né? Olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, sódio e o flúor. Então, colocando um flúor com um sódio, eu tenho a neutralização ali das cargas, né? Ó, porque está no valor de... São monovalentes, né? Tanto o cátio quanto o ânion. Ok, vamos lá. Então, o que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que a massa molar dele vai ser 23 do sódio mais 19 do flúor. Esses valores foram dados na questão. Então, aqui eu tenho 23 mais 19. E aí, então, fazendo o somatório, isso vai me dar uma massa de, olha lá, uma massa de 42 gramas por mol. 42 gramas por mol, opa, fiquei na frente ali, desculpem. 42 gramas por mol. Bem, então eu tenho massa molar, tenho volume, tenho a massa e tenho, né? Opa, a massa não tenho não, é o que ele está perguntando. E tem a molaridade. Então, vê lá, molaridade. Qual foi o valor de molaridade que ele deu na questão? Deu na questão o valor de molaridade igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5. Né? Bem, a massa. A massa é o que ele está perguntando na questão. Massa 1. Por que 1? Porque é a massa do soluto. Né? Aí aqui eu tenho a massa molar. Qual é a massa molar? 42. Né? Eu acabei de explicar ali o porquê que é 42. E o volume, ele deu 500 ml. É só passar para litros, porque nessa fórmula, obrigatoriamente, o valor tem que estar em litros. Então, aqui vai ficar, ó, 0,5. Aí eu tenho lá, então, a seguinte proporção aqui, né? Agora é só matemática, é só resolver, né? Vê lá. Então, eu tenho 42... Para facilitar, eu posso pegar aqui esses dois. Ó. 2 vezes meio, dá 1. 1 vezes 42, 42. 42 vezes 10 vezes elevado a menos 5, dá 42 vezes 10 elevado a menos 5. E aqui eu tenho o quê? M1, que é a massa do soluto. Pessoal, esse valor aqui, ele não está em notação científica. Então, lembre-se, né? Para deixá-lo em notação científica, eu tenho que deixar apenas um número, um dígito antes da vírgula, e esse dígito tem que ser diferente do zero. No caso aqui, a vírgula está aqui subentendida, eu ando com ela uma casa para a esquerda, andando com uma casa para a esquerda, olha o que é que vai acontecer aqui, ó, no menos, né? Vai cair, né, um valorzinho, vai ficar menos 4. Então, aqui 4, ó, a minha massa vai ficar igual a 4,2 vezes 10 elevado a menos 4. Nessa fórmula, a massa ela é dada em gramas. Então, eu tenho que ter cuidado aqui com as unidades, né? Não posso deixar de considerar a minha unidade na minha resposta final. Claro que não posso. Então, eu tenho como resposta aqui, ó, né, que inclusive está em notação científica, 4,2 vezes 10 elevado a menos 4 gramas. Ou seja, pelo contexto da pergunta, cada litro de água tratada com essa substância aí para evitar cáries, né, como foi colocado, ela terá 4,2 vezes 10 elevado a menos 4 gramas do fluoreto de sódio, né, do compostozinho ali utilizado, né, na questão. Bem, aqui, ali só tem a parte da massa molar. Esse cálculo ele é importante, por quê? Porque ele é o cálculo de molaridade. Então, toda vez que nós estivermos falando em estequiometria, em reações químicas, olha, tem que saber as relações
do mol, né? O mol é a unidade fundamental de medida aí na química, né? Então tem que saber esses valorzinhos para poder compreender bem os assuntos, né, de físico-química, né, que são os assuntos aí desse nosso segundo ano. Ok, pessoal? Então vamos tentar aqui, vamos dar uma olhada numa outra questãozinha, certo? A questão aí do livro de vocês tem algumas questões, certo? Referentes a esses assuntos. O livro de vocês, a questão 26, olha, a questão 26 da página 692. Essa questão aqui eu já resolvi, eu sei, já resolvi, calma. A questão é que ela está pedindo, ó, a massa de fluoreto. Ó, nessa questão aqui, ela já está pedindo a massa do íon. Né? Na questão que nós respondemos, né, ele estava pedindo a massa do sal como um todo, ou seja, o ânion mais o cátion. Aqui ele já está pedindo a massa só do ânion. Né? É um cálculo relacionado só com a massa do ânion, nessa questão 26 da página 692. Tá? Que mais? Aí nós temos aqui, ó, essa questão 28, por exemplo, a questão 28 do livro de vocês. A questão 28, ela diz o seguinte, olha, o boro é um micronutriente para plantas com um importante papel no processo de germinação e na formação de frutos, de grãos e de sementes. Essa é a questão 28 da página 692. A solubilidade dos sais de boro em água constitui um problema para a correção da deficiência desse elemento, que é facilmente arrastado pela chuva. Esse problema pode ser contornado pelo uso de materiais que absorvam os sais de boro, liberando-os lentamente para a umidade do solo. O gráfico abaixo mostra a quantidade de boro absorvida, certo? Isso é no eixo Y, né? Daí o Yzinho, olha. Né? Por algum material em função da concentração de boro em solução aquosa. Olha lá, pessoal, a concentração de boro, você tem um gráfico lá embaixo, o eixo X, mostrando 200, 400, 600 e 800 na concentração molar do boro. Essa concentração aqui, observe que ela está numa subunidade, né? Está no micro, que é o 10 elevado a menos 6. Tá? Então, cuidado com essas representações aí. Né? Vamos lá. De acordo com o gráfico, certo? Sim, aí o gráfico está mostrando o eixo X, concentração do boro em micromols. Em cima, no eixo Y, está mostrando o quanto de boro é absorvido também em micromols. Né? Olha lá, 50. Por exemplo, vamos analisar esse gráfico, pessoal, com calma, tranquilo. Ó. Na concentração de 200 micromols de boro, né? Aí vai ocorrer lá, olha, uma absorção, né? Vai ocorrer uma absorção na lama, porque tem várias situações, ó. Lama no solo, aí você tem algo ali em torno de 40, né? Entre o 25 e o 50, está mais ou menos ali no meio. Por exemplo, lá na lama de esgoto, por exemplo, na lama de esgoto, você tem uma absorção de 45 micromols do boro, quando a concentração dele for de 400 milimols. Pronto, deu para entender, né? Ok. De acordo com o gráfico, aí tem lá, letra A, né? Dos materiais em questão, qual é o mais eficiente para a retenção do boro? Justifique sua resposta. Qual é o mais eficiente? Aí, veja. Aí nós temos a zeolita, lama de esgoto, lama e solo. Qual é a mais eficiente? Olha, aí nesse caso você vai olhar para aquela que vai estar dando maiores resultados de absorção nas condições estabelecidas. Você vê que em todas as situações, o gráfico da zeolita, ela se encontra com quantidade de absorção um pouquinho maior, né? Então, nós temos aí, nessa questão 28, né, o mais eficiente na letra A vai ser justamente a zeolita, porque ela apresenta um padrão maior de absorção.